Você já confiou em alguém e se arrependeu? Não por algo que a pessoa disse, mas pelo silêncio quando você mais precisava. Não pela traição explícita, mas pelo sumiço disfarçado de "estou ocupado". Essa é a pior forma de abandono, a que finge ainda estar presente. E o mais cruel? A culpa ainda recai sobre você. Talvez tenha sido ingênuo demais. Acreditou que o afeto era sincero, que os laços eram firmes, que a amizade sobreviveria ao primeiro terremoto. Mas não sobreviveu. Nunca sobrevive. E você começa a notar um padrão. As pessoas se aproximam quando você está em alta, te elogiam quando você serve, te defendem enquanto for conveniente. Mas quando o jogo muda, elas mudam com ele. É assim que o poder opera, em silêncio, com um sorriso nos lábios e um punhal nos bolsos. Maquiavel sabia disso. Ele só não disse com poesia, disse com precisão, que o mundo não é feito de laços eternos, mas de acordos temporários. E se você insiste em se mover com o coração, vai cair no primeiro golpe. Não porque é fraco, mas porque esperava a humanidade onde só havia cálculo. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém é seu amigo. E talvez essa seja a melhor coisa que você pode descobrir. Existe uma diferença brutal entre ser amado e ser necessário. Ser amado implica permanência. Ser necessário tem prazo. E a maioria das relações que você teve eram pura necessidade disfarçada de afeto. É difícil aceitar, porque dói. Mas Maquiavel não estava preocupado em aliviar sua dor. Ele queria te despertar. Ele não escreveu para corações esperançosos, mas para mentes que estavam prontas para crescer. Ele olhou para o mundo e entendeu uma verdade simples. A amizade é tática. Ela existe enquanto serve. Morre quando pesa. O resto é romantização burguesa. E quando você entende isso, começa a ver com mais clareza. Aquele colega do trabalho que ria com você era só interesse. Aquele amigo de infância que sumiu foi porque você parou de servir. A parceria que virou distância nunca foi parceria. Era um contrato. E contratos têm cláusulas. A primeira delas, eu fico enquanto for vantajoso. Você pode chamar isso de cinismo, mas não é. É lucidez. A lucidez de quem entendeu que até o amor pode ser uma moeda e que confiança, no jogo do poder, é a armadilha perfeita. Porque ninguém te trai se você não permitir que chegue perto. O que chamamos de decepção, na maioria das vezes, é só expectativa mal colocada. Você esperava a lealdade de quem só estava com fome. Esperava proteção de quem apenas sorria por educação. E então sangrou. Não porque foi fraco, mas porque ainda acreditava. O problema é que fomos ensinados a confundir presença com proteção, a achar que quem está ao nosso lado está do nosso lado. Mas estar perto não significa estar junto. O inimigo mais letal não vem de fora, vem da mesa ao lado. Não grita, não ameaça. Ele ouve, aconselha, te elogia e sorri. O sorriso, aliás, é a mais antiga das máscaras. Maquiavel sabia disso, e por isso nos alertou. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Em outras palavras, o afeto cede ao interesse. E você, enquanto insiste em manter a pureza, é devorado. Não por maldade, mas por lógica. Porque no jogo do poder, ser bom é perigoso. Ser previsível é fatal. A bondade desarmada é vista como fraqueza. E se o mundo é uma arena, o cordeiro que se recusa a virar leão será o espetáculo do dia. Você já sentiu isso? Naquele momento em que confiou demais e foi exposto.
naquela conversa íntima que foi usada contra você, naquela ausência repentina que ninguém explicou. A traição raramente é barulhenta. Ela vem em silêncio. E quando você percebe, já não tem mais onde apoiar a alma. É por isso que Maquiavel não nos convida à frieza. Ele nos convida à maturidade, a ver o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. A aceitar que o topo é um lugar solitário e que a única amizade verdadeira que resta é com a própria lucidez. Há uma solidão que não tem nada a ver com estar só. É a solidão de perceber que ninguém é realmente confiável, nem os mais próximos, nem os mais antigos, porque todos estão jogando. O problema é que poucos admitem isso, nem mesmo para si, e por isso agem com culpa quando te abandonam, com drama quando te traem, com justificativas bonitas quando te descartam. Mas no fundo é só isso. O jogo mudou e você deixou de ser útil. É cruel, sim, mas é também libertador, porque quando você entende que ninguém te deve lealdade eterna, você para de exigir e começa, enfim, a observar, a ver com clareza quem está ao seu lado e quem apenas te rodeia enquanto há vantagens. O traidor nunca chega com passos pesados. Ele chega sorrindo, chega perguntando se está tudo bem, oferecendo ajuda, elogiando suas conquistas e coletando suas fraquezas. Não por maldade explícita, mas porque, no mundo real, até a empatia pode ser estratégia. Maquiavel não via a traição como falha moral. Ele a via como ferramenta. E ferramentas são neutras. Servem tanto para construir quanto para destruir. A diferença está no momento e no que você representa para o outro quando o jogo começa a apertar. Porque quando o custo de estar ao seu lado fica maior do que o benefício, você se torna descartável. É aí que o sorriso vira silêncio, a presença vira ausência. E o que você achava que era vínculo se revela cálculo. A dor mais profunda não vem da facada, vem do fato de ela ter vindo de alguém que você amava. É por isso que Brutus ficou marcado na história. Não porque foi o mais cruel, mas porque era o mais próximo. A maior decepção não é ser traído. É perceber que você se entregou demais, que revelou demais, que esperou demais. E Maquiavel, com sua lucidez brutal, nos oferece uma pergunta. Por que você deixou que chegassem tão perto? O erro, muitas vezes, não está em quem apunhala. Está em quem abaixou a guarda, esperando humanidade, onde só havia estratégia. A guerra do poder não começa com gritos. Começa com gestos suaves, com elogios exagerados, com convites estratégicos, com palavras que soam doces, mas são degraus para o controle. E quando você se vê no topo, cercado de aplausos, percebe que não pode mais confiar nem no eco da sua própria voz, porque tudo o que você disser será usado, tudo o que você sentir será explorado. E é nesse momento que a solidão se instala, não como punição, mas como sintoma. O preço de subir é deixar de ser humano aos olhos dos outros. Você vira símbolo, referência, mas nunca mais alguém com quem se possa ser verdadeiro. Você aprende então a falar menos, a confiar menos, a sorrir apenas quando necessário, não por frieza, mas por instinto. Porque o topo não aceita vulnerabilidade. Quem se expõe, sangra. Quem sangra, atrai predadores. E o mundo, ao contrário do que te disseram,
Não tem pena de quem sangra. Admira, talvez. Comenta, compartilha, mas não protege. E é por isso que Maquiavel dizia: é melhor ser temido do que amado. Não por crueldade, mas porque o medo impõe limite. E o amor, muitas vezes, convida ao abuso. Mas isso não significa virar pedra. Não significa abandonar a sensibilidade. Significa cultivá-la no lugar certo. Dentro. Ser uma fortaleza por fora e um jardim por dentro. A verdadeira autossuficiência não é isolamento. É soberania emocional. É saber que ninguém te deve afeto. E ainda assim, seguir inteiro. Porque quem depende de aplausos se vende barato. Quem precisa ser amado será manipulado. Mas quem aceita a própria solitude não pode ser comprado, nem controlado. É essa força silenciosa que te torna perigoso e livre. No fim, sobra você. Sem as máscaras, sem os convites, sem as promessas vazias, sobra o silêncio e a consciência. E isso, por mais solitário que pareça, é libertador. Porque a verdadeira liberdade não é ter muitos ao redor. É saber que, mesmo sozinho, você está completo. Maquiavel não escreveu para te tornar frio. Escreveu para que você deixasse de ser ingênuo. A lucidez não é ausência de dor. É a coragem de atravessá-la, sem ilusões. E quando você entende isso, tudo muda. As decepções diminuem. As alianças ganham contornos reais. E a sua força deixa de depender de quem fica ou vai. Porque finalmente você aprendeu. A única amizade que não trai é a que você constrói com a sua verdade.